Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Vou ser bem breve. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Levante a Bíblia para o céu. Aleluia, a presença de Jesus está nesse lugar. Lamanacandarabachandarabacomanacandarabiá. Labaste comeneque andarabachandarabassuia. Aleluia, aleluia, levanta a Bíblia mais alta. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Outra vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Digno de honras e glórias, levantemos as nossas mãos para Seu nome exaltar. Digno de honras e glórias, levantemos as nossas mãos para Seu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Mais uma vez, digno de honra, digno de honras e glórias. Levantemos as nossas mãos, para Seu nome exaltar. Digno de honras
a seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Agora só vocês, só o coral. Porque grande és tu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor meu Deus, fala conosco nesta manhã, através da palavra do Senhor que foi lida, meu Deus. Lamana cando comene que andei, e ando comene que andarrabandaia, ribiasto comene que ando comene candai, e alabachando comene que quigas, labanda canda labaxergia, lamana calabachúria, lamanto comene canda lamana, chanasto comene que andarai, lamana rabastúria, ribalabachando comanai, e ando comano cominiquias, labando comene que ando comana canda labandai, labachando comano comanarás, rabandaramando cominiqui anda labandas declama, chanas terria, anacando manacanda, manacando comene que ando cominiqui anda labanda, rabasteriande comanacandei, lamanacanda rabandaraia, emanacandai chanaramanastúria. Fala conosco, meu Deus, fala conosco nessa manhã, através da sua palavra. Amém, Jesus. Assentai-vos, desocupai as vossas mãos, e podeis aplaudir o Santo de Israel com as palmas bem fortes, para louvar, para glorificar, para enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre. Isso, glorifica a Trindade Santa, glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo. Isso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda grandeza, toda majestade, toda santidade, aleluia, pertence a Ele. Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração, Ele é digno de santidade. Alamanto como anacandei, recebe como anequiácia, ramanaquebe anda labastúria, e se exalte a Ele nesta manhã, receba a presença dEle, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nosso Deus está falando mais uma vez conosco através do livro de Apocalipse, que é conhecido como o livro das revelações de Jesus Cristo. E a Bíblia aqui está nos trazendo uma palavra
que muitos já conhecem, onde o Senhor Jesus categoricamente, ele expressou essas palavras dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Quando eu leio o capítulo 3 e o versículo 10 do livro de Apocalipse, eu entendo aqui que o Senhor Jesus, ele está fazendo compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Quando eu leio esse versículo 10 do capítulo 3, eu entendo que Deus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso de guardar a sua palavra, de guardar os seus ensinamentos, de guardar os seus estatutos, de guardar a sua doutrina. Mas o nosso Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso de guardar a sua palavra, de guardar os seus mandamentos, de guardar os seus preceitos, de guardar os seus estatutos. Esse sim, Deus tem compromisso com ele. E eu sempre costumo dizer que nós devemos guardar a palavra do nosso Deus, porque nós sabemos, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela é a bússola do viajante. A palavra de Deus é o cajado do pastor. A palavra de Deus é o travesseiro para aqueles que estão cansados. A palavra de Deus é colírio para os nossos olhos espirituais. A palavra de Deus é pão para os famintos. A palavra de Deus é água para os sedentos. A palavra de Deus é a carta magna da igreja de Cristo. A palavra de Deus é a espada do Espírito e a infalível palavra de Deus. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira, essa palavra é digna de toda a nossa aceitação. Agora, por que devemos guardar a palavra de Deus? Primeiro, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda a nossa aceitação. A palavra que nós meditamos, a palavra que nós lemos, a palavra que nós usamos ela como regra de fé, ela não é uma palavra mentirosa, ela não é uma palavra falsa, mas ela é uma palavra que é fiel, que é verdadeira e que é digna de toda a nossa aceitação. Essa palavra nós podemos confiar, essa palavra nós devemos obedecer, essa palavra nós devemos segui-la. Por mais que esta palavra foi escrita por 40 homens, aleluia, mas todavia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. 40 homens, aleluia, escreveram esta palavra, mas todavia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada pelo próprio Deus. Então, queridos irmãos, essa palavra nós devemos aceitá-la, esta palavra nós devemos obedecê-la, esta palavra nós devemos segui-la, porque esta palavra ela é a verdade, e Jesus provou isto quando ainda estava aqui nesta terra, exercendo o seu ministério público, exercendo o seu ministério terreno. A Bíblia diz, lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 17, que quando Jesus estava em uma reunião
com os seus discípulos. Aleluia! Jesus mostrou para os seus discípulos que esta palavra é verdadeira. E a Bíblia nos mostra que Jesus, numa certa vez, ele estava em um particular com Deus. Ele estava em um particular com o seu Pai. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele fez a oração sacerdotal pelos seus discípulos. E no versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus foi categórico em dizer: santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Jesus quis dizer que a palavra de Deus é ela que santifica. A palavra de Deus é ela que santifica o crente. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Essa palavra, queridos irmãos, ela é tão maravilhosa que, além dela ser a verdade, ela é uma palavra que liberta. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus mais uma vez, ele disse: e conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade, que é a palavra de Deus, ela vos libertará. Essa palavra, ela é tão maravilhosa, que além dela ser verdadeira, além, aleluia, dela ser uma palavra que liberta, ela é também uma palavra que ilumina os nossos caminhos. Todos aqueles que andam na palavra, todos aqueles que obedecem a palavra, todos aqueles que seguem a palavra, todos aqueles que vivem a palavra, todos aqueles que fazem de tudo para obedecer a palavra, os seus caminhos não são caminhos tenebrosos, os seus caminhos não são caminhos de trevas, mas pelo contrário, é caminho de luz, porque a Bíblia diz no Salmos 119, no versículo 105, o salmista categoricamente, ele diz, aleluia, que lâmpada para os seus pés é a sua palavra e luz para os seus caminhos. É a palavra de Deus que ilumina os caminhos do crente, é a palavra de Deus que ilumina o caminho da igreja, porque no escuro ninguém consegue enxergar nada, no escuro ninguém consegue ver nada, no escuro ninguém consegue visualizar nada. Nós só conseguimos enxergar se tiver luz. Sabe por que eu estou enxergando vocês e vocês estão me enxergando? Porque tem claridade, tem luz. Se esse lugar fosse um lugar de trevas, se esse lugar não tivesse luz, se esse lugar não tivesse energia, não teria condições de eu enxergar vocês e nem vocês me enxergar. Mas vocês estão me enxergando e eu estou enxergando vocês porque aqui tem luz, e nós conseguimos enxergar o caminho do céu porque nós temos luz, e a luz é a palavra de Deus, a luz é a palavra do Senhor. Se você acredita, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor, aleluia, porque esta palavra, ela é luz para os nossos caminhos. E onde essa palavra deve ser guardada? Eu entendo na Bíblia Sagrada que essa palavra, ela não deve ser guardada, aleluia, na estante. Esta palavra não deve ser guardada num baú, aleluia, trancado com 7 chaves. Esta palavra não deve ser guardada em um arquivo, aleluia. Mas o que eu entendo aqui pela Bíblia, que esta palavra, ela deve estar guardada, ela deve ser guardada no nosso coração, no meu coração, no teu coração, porque não adianta ter a palavra de Deus lá na sua casa, mas se ela não estiver guardada no teu coração, nada disso adianta. Não adianta essa palavra
palavra está enfeitando a estante da tua casa, mas se ela não estiver guardada no teu coração, nada disso adianta. Não adianta esta palavra estar aberta no Salmo 91, na cabeceira da tua cama, mas se ela não estiver guardada no teu coração, nada disso adianta. Não adianta você fazer coleção de Bíblias, porque tem muitos irmãos que fazem coleções de Bíblias, e eu até admiro os irmãos que têm muitas Bíblias na sua casa, aleluia, mas não adianta ter coleção de Bíblias na sua casa, se a palavra não estiver guardada no nosso coração. Queridos irmãos, o mais importante é ter a palavra guardada no nosso coração. É por isso que o salmista Davi, no Salmos 40, no versículo 8, ele disse: deleito-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Sim, ó Deus meu, a tua palavra está dentro do meu coração. Aleluia. A palavra deleito-me, aleluia, significa ter prazer, aleluia, em fazer a vontade de Deus, ter prazer em obedecer a palavra de Deus, ter prazer em procurar obedecer a palavra de Deus. E Davi, ele disse: a tua palavra, a tua lei, que é a palavra, está no meu coração. Essa palavra é tão maravilhosa que Davi foi mais além. No Salmo 119, no versículo 11, ele deixou registrado: eu escondi a tua palavra no meu coração, aleluia, para não pecar contra ti. Aleluia, segura aí, não bate palma agora não. Aleluia, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem crente que guarda tantas coisas no seu coração, só não guarda a palavra. Tem crente que guarda mentira no coração, guarda o rancor, guarda a mágoa, aleluia, guarda tantas coisas ruins no coração, aleluia, guarda até mesmo o capítulo da última novela, guarda até mesmo, aleluia, glória a Deus, os assuntos do dia a dia, mas só não guarda a palavra no coração. Queridos irmãos, o mais importante é guardar a palavra no nosso coração. Foi por isso que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sempre digo que quem guarda a palavra de Deus no coração não anda pecando. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda mentindo. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda de falsidade. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda de hipocrisia. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda de carnalidade. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda de imoralidade. Quem guarda a palavra de Deus no coração não anda de sensualidade. Quem guarda a palavra de Deus no coração não busca ocasião contra o irmão, não busca ocasião contra a irmã para prejudicar o irmão, para prejudicar a irmã, porque a palavra está guardada no coração. Levante a mão, se a palavra está guardada no teu coração, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus, que tem muitos aqui que têm guardado a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus, porque se você está firme, se você está de pé, se você está obedecendo a palavra de Deus, se você está obedecendo a doutrina, se você está obedecendo os mandamentos, aleluia, os preceitos bíblicos, é porque você tem guardado a palavra. Só obedece quem guarda a palavra, só santifica a sua vida quem guarda a palavra, só ora quem guarda a palavra, só obedece quem guarda a palavra, só se afasta do pecado quem aguarda a palavra, só anda na presença de Deus quem guarda a palavra. Aleluia, eu glorifico a Deus por isso, porque vocês têm guardado a palavra. Aleluia. E a palavra de Deus, ela deve ser guardada. A palavra não é somente para ser ouvida.
mas também praticada. É muito gostoso ouvir a palavra, né? É muito maravilhoso. Às vezes eu prefiro ficar ouvindo do que pregar. Não parece não, mas eu gosto mais de ouvir, sabia disso? Do que pregar, do que falar, é verdade. Porque você ouvindo, você aprende mais. Quem ouve, aprende mais, não é verdade? E a palavra de Deus, ela é boa para ser ouvida. Ela é gostosa de ser ouvida. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu fico maravilhado quando alguém começa a pregar a palavra de Deus e de repente prega, né? Com uma capacidade tão grande. Eu fico maravilhado de ver aqueles que pregam a palavra e eu gosto de ouvir a palavra. E eu sei que muitos que estão aqui também gostam de ouvir a palavra. Eu sei que tem muitos que estão aqui que vocês amam a palavra. Tem muitos que gostam do louvor, gostam da adoração. Todos nós gostamos de louvar a Deus. Todos nós gostamos de prestar um culto a Deus. Mas o mais importante no culto é o momento da palavra. Porque a palavra é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus falando com a igreja. Quem acredita, levante a tua mão e glorifica. Agora a palavra, ela não é somente para ser ouvida, mas também praticada, conforme eu disse. Porque qualquer um pode ouvir a palavra de Deus. Os católicos podem ouvir a palavra de Deus. Os irmãos evangélicos, de um modo em geral, podem ouvir a palavra de Deus. Os chechenuítas podem ouvir a palavra de Deus. Os espíritas podem ouvir a palavra de Deus. Aqueles que não professam nenhum crédulo religioso podem ouvir a palavra de Deus. Mas o que adianta ouvir a palavra de Deus e não guardar a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus? Não vai adiantar nada. É a mesma coisa uma pessoa que chega de manhã, né? Ainda mais aqueles irmãos que são um pouquinho vaidosos, né? Chega diante do espelho, pega o pente, vai pentear o cabelo, dá uma passadinha assim no cabelo para ver se está tudo legal. E depois, quando ele sai dali, ele se esquece como ele era. Não é verdade? Porque às vezes é assim, acontece isso. A pessoa vai, se olha no espelho, fica se olhando, e estou bonito hoje, hein? Mas depois, quando vira as costas, passa um tempinho, se esquece. Não é verdade? A mesma coisa são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não obedece. Então, querido, a palavra de Deus não é somente para ser ouvida, mas para ser praticada. É por isso que Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele disse: não sedes somente ouvintes da palavra, mas sedes também um praticante da palavra de Deus. Segura aí. Não adianta nada ouvir e não praticar a palavra de Deus. É por isso que Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele falou por muitas das vezes por parábolas. E a Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que ele contou a parábola dos 2 fundamentos. E ele contou esta parábola que um homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e obedece, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele foi mais além. Aleluia, que o homem construiu a casa sobre a rocha, e quando veio, aleluia, a tempestade, quando correram os rios contra ela, quando veio o vendaval, ela não caiu. Sabe por quê? Ela estava edificada na rocha. Sabe por que tem muitos crentes, meus queridos irmãos,
que por muitas das vezes não tem firmeza espiritual, porque a sua vida espiritual não está edificada na palavra de Deus, não está edificada em Cristo. Tem muitos que caem, tem muitos que se escandalizam, sabe por quê? Porque a vida espiritual dele não está edificada na rocha. E às vezes quando acontece algum escândalo, tem pessoas que colocam a mão na cabeça e dizem: meu Deus, mas que escândalo é esse? Eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou me desviar. Sabe por quê? Porque a casa espiritual não está edificada na rocha. Porque o crente que está com a sua casa espiritual edificada na rocha, pode vir a luta, pode vir os escândalos, pode vir o que for, mas ele vai continuar de pé na presença de Deus, ele vai continuar firme na presença de Deus, porque a sua casa espiritual está edificada na rocha que é Cristo. Agora, quando você vê crente aí falando: eu vou me desviar, é porque a casa dele não está edificada na rocha. Às vezes vê um irmão sendo usado, e quando aquele irmão fracassa: o irmão fracassou, eu também vou me fracassar, eu também vou fracassar, eu também vou cair. Sabe por quê? A casa dele não está edificada na rocha. Às vezes tem pessoas que de vez vir para a igreja para ouvir a palavra, para receber a palavra. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de fulano, de cicrano. Hoje eu vou para a igreja porque é fulano que está pregando. Hoje eu vou para a igreja porque é cicrano que está pregando. Ele não vem mais para a igreja por causa de Jesus. Não vem mais para prestar um culto. Seja quem for que estiver aqui. Aleluia. Nós temos que vir para a igreja por causa de Jesus. Por causa dele. Aleluia. Quem acredita, levante a tua mão e glorifica. Aí quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a prova, não está preparado. Por quê? Porque a casa espiritual não estava edificada na rocha. E Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não obedece, eu compará-lo-ei como homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Vocês sabem que construir uma casa na areia, a tendência dela é se arruinar, porque a areia não tem firmeza nenhuma, não é verdade? Eu sei que muitos aqui antigamente, gostavam de construir castelo na areia, e de repente vinha onda, batia naquele castelo de areia, o castelo desmoronava, não é verdade? A mesma coisa são aqueles que constrói a sua vida espiritual na areia. São aqueles que às vezes, queridos irmãos, ouve a palavra entra nesse ouvido e sai nesse. Tem pessoas que ouve, mas não guarda. E o brasileiro é muito fácil de se esquecer. Isso é comprovado, que o brasileiro se esquece rápido. Se eu falo alguma coisa com o irmão aqui agora, daqui a 10 minutos, o irmão esquece. Se a palavra é pregada aqui agora, quando termina o culto, aqueles que vieram ouvir a palavra, quando termina o culto, já até se esquece da palavra que foi pregada. Mas eu quero dizer, queridos irmãos, que nós devemos ter um carinho especial pela palavra. Eu glorifico a Deus, aleluia, pela vida daqueles irmãos que vêm na igreja, mesmo ouvindo a palavra, anota até aquilo que foi pregado. Sabe o que é isso? É carinho pela palavra de Deus. Está procurando guardar a palavra de Deus. Levante a mão e glorifica a Deus. Não é verdade? Então Jesus contou essa parábola sobre os dois fundamentos. Mas eu glorifico a Deus que a casa de vocês não foi construída na areia. É por isso que vocês estão firmes. É por isso que o vento está vindo, mas vocês estão aí, oh glória. É por isso que a tempestade está grande, mas vocês estão, aleluia, exaltando a Deus, sentindo a presença de Deus, de pé na presença de Deus. Por quê? Porque a casa de vocês está construída na rocha, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra que é Cristo, na palavra que é Cristo. Aleluias. E a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15,
O apóstolo Paulo, ele disse para o seu filho na fé, Timóteo, não é reunião de obreiro, porque na reunião de obreiro nós citamos muito esse versículo 15, da segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que diz: procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Os obreiros que estão aqui nesta manhã de Santa Ceia já conhecem esse versículo de có e salteado. As obreiras que estão aqui, sempre nas reuniões é citado esse versículo que diz: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Só que eu quero falar para vocês que esta palavra não serve somente para os obreiros, não é somente para as obreiras, mas ela se aplica a nós nos dias que estamos vivendo, porque manejar a palavra da verdade tem o mesmo significado de praticar a palavra. Porque tem muitas pessoas que não entendem, mas espera aí, pastor, o que significa isso? O que o apóstolo Paulo quis dizer isso para Timóteo? Procura-te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Para quem não sabe, a palavra manejar, ela tem o mesmo significado de praticar. Quando eu ouço a palavra de Deus e obedeço a palavra de Deus, eu estou manejando a palavra de Deus, eu estou praticando a palavra de Deus. Quando eu procuro obedecer tudo que está escrito na palavra, quando eu procuro guardar a palavra, eu estou fazendo o quê? Eu estou manejando a palavra da verdade. Eu estou fazendo o quê? Eu estou praticando a palavra da verdade. E eu sempre digo que a palavra de Deus, nós temos que aplicar ela para nós, porque não adianta eu estar aqui no altar pregando contra o pecado e viver em uma vida de pecado. Não adianta eu estar pregando contra a mentira e ser mentiroso. Não adianta eu pregar contra a bebida alcoólica e ser cachaceiro. Não adianta eu pregar contra cocaína e ficar cheirando cocaína. Não adianta eu pregar contra adultério e viver em uma vida de adultério. Não adianta eu pregar contra imoralidade e viver em uma vida de moralidade. Não adianta eu pregar contra a pornografia e viver em uma vida de pornografia, em uma vida imoral. Aleluia, em uma vida que não é vida de crente, porque crente não faz essas coisas. Crente salvo não fica fazendo essas coisas, porque crente que é crente, ele obedece, ele faz a vontade de Deus, ele obedece a palavra de Deus. E para mim não é crente coisa nenhuma. Que adianta eu estar pregando aqui contra o pecado? Que adianta eu estar aqui tirando o pica-pau do toco, pregando duro, pregando contra tudo aquilo que não agrada a Deus, e eu estou fazendo a mesma coisa? Vai adiantar alguma coisa? Não adianta. A gente tem que ser cara limpa, meus irmãos. Chega de hipocrisia. Tem muita hipocrisia nos púlpitos, tem muita hipocrisia nas igrejas, mas isso vai acabar. Está chegando o tempo de a hipocrisia acabar. Deus vai arrancar a máscara. Levante a mão e glorifique. A máscara vai ser arrancada. O que eu estou pregando é profecia, vai se cumprir. Muitas máscaras serão tiradas. Quem demonstrava ser, vai ser desmascarado. Quem demonstrava ser santo, mas não é santo coisa nenhuma, vai ser desmascarado. Cuidado. Está chegando o tempo de o Senhor arrancar a máscara. A máscara, a máscara. Essa máscara vai ser arrancada. Se prepara. Vai! Mas que maneja bem a palavra da verdade.
Pregar por experiência, qualquer um pode pregar. Vocês sabiam se um espírita pegar a Bíblia, ele sabe pregar a Bíblia? Você sabia que tem católico que dá banho de Bíblia em muitos pregadores? E muitos crentes têm. Porque pregar a Bíblia é só ler a Bíblia. É só ter conhecimento. Qualquer um pode pregar. Até quem não é crente pode pregar. Até o ímpio pode pregar. Mas eu quero dizer o seguinte: pregar pela prática é fácil. Pregar pelo conhecimento empírico, o que é isso? Conhecimento que é guiado pela experiência, é muito fácil. Mas eu quero ver pregar pela unção de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela unção de Deus. Eu quero ver pregar pela unção do Senhor. Levante a mão e glorifica. Labachanda lama, labacanda lama. Eu quero ver pregar pela unção de Deus. Pregar pela experiência qualquer um pega. Mas cadê a unção de Deus? Ser crente pela experiência qualquer um é só pegar a Bíblia. Hoje eu vou ser crente, amanhã eu não sou mais. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu vou para o baile. Hoje eu estou tomando, aleluia, um pouquinho da água do Espírito, mas amanhã eu vou tomar água ardente. É verdade. Experiência. Mas Deus conhece os seus. Deus conhece. Levante a mão e glorifica. 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 Quem está recebendo? Quem está recebendo? Deixa eu ver quem está recebendo. Aqui no altar, quem está recebendo, dá uma rajada de glória. Recebe. Recebe. Oh, recebe aí agora. Só quem está recebendo. Só quem está recebendo. Aqui. Aqui no coral, quem está recebendo. Quem está recebendo. Aqui. Levante a mão. Recebe aí agora. Agora. Labaxanda, labalabás. Eu ouvi alguém falar aqui, ó, tá estreito. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado. Você está achando que está estreito? Vai estreitar mais ainda. Diga. Vai estreitar mais ainda. Alabaxandarai. Labacando comeneque andei. Labacando comeneque andai. Lapachande comanacandei. Labachanda candarai. Diga, vai estreitar. A palavra de Deus vai estreitar. Vai colocar. Ainda mais no estreito, vai. Aleluia. Diga para essa pessoa, deixa Deus falar, irmão. Deixa Deus falar mais um pouquinho. Diga. Tá estreito, mas tá bom. Diga. Tá estreito, mas tá bom. Deixa Deus falar. Xanabandarabachandei. Labaxandalamai. Deixa Deus falar mais um pouquinho. Aleluia. E andou com mini que andei. E andarabandori mini ande que andou. Lamandarabandai. Olha, Deus está dando uma unção tão grande para crente aí, ó. Vai ter crente que vai falar línguas que nunca falou em toda a sua vida, ó. Vai falar novas línguas aí, ó. Pode dar lugar, pode dar liberdade. Vai ter crente aqui que vai flutuar. Aleluia. Vai flutuar. Vai ter crente aqui que vai voar com as asas
Aleluia! Do Espírito recebe agora. Labachanda rabacanda rabandou, rabacando comeneki andai, labacanda rabachandarai. Meu Deus, aonde tiver um crente que guarda a tua palavra, enche ele, meu Deus. Aonde tiver um crente fiel, aonde tiver um crente temente, aonde tiver um crente obediente, enche ele agora, meu Pai. Enche ele agora, meu Deus. Enche ele agora. Faz ele sentir agora a presença do teu Espírito agora, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que não tem do que se envergonhar, mas que maneja a palavra da verdade. Oh, meus irmãos, eu me recordo que quando Jesus estava pregando para uma grande multidão, a Bíblia diz que Jesus não era como os fariseus, Jesus não era como os hipócritas, Jesus não era como os doutores da lei, mas Jesus pregava com autoridade. E a Bíblia nos mostra que Jesus estava pregando para uma tão grande multidão, porque ninguém aqui nessa terra, aleluia, conseguiu arrastar a multidão maior do que Jesus quando Jesus estava exercendo aqui o seu ministério. Os fariseus não conseguiam arrastar a multidão que Jesus arrastava. Os fariseus não conseguiam pregar do jeito que Jesus pregava. Não conseguia ensinar como Jesus ensinava. Porque a Bíblia diz que a palavra que saía da boca de Jesus era palavra de autoridade. Tudo que Jesus fazia era com autoridade. Se Jesus ensinava, ensinava com autoridade. Se Jesus pregava com autoridade. Se Jesus expulsava demônios, Jesus expulsava com autoridade. Se Jesus mandava o paralítico levantar e andar, era com autoridade. Se Jesus mandava o cego enxergar, era com autoridade. Se Jesus mandava o mudo falar, era com autoridade. Se Jesus mandava o surdo ouvir, era com autoridade. Se Jesus purificava os leprosos, era com autoridade. Se Jesus ressuscitava os mortos, ele ressuscitava os mortos com autoridade. E a Bíblia nos mostra que Jesus estava pregando para uma tão grande multidão. E segundo a Bíblia nos mostra que enquanto Jesus estava pregando para uma tão grande multidão, a Bíblia diz que se aproxima perto dele uma pessoa, e essa pessoa diz para ele: mestre, a sua mãe, os seus irmãos, eles estão lá fora, eles estão querendo te ver, eles estão querendo falar contigo. Aleluia. E Jesus fez uma pergunta: peraí, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus olhou para aquela multidão que estava ao seu redor, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, e ele apontou para aquela multidão e disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, eis aqui as minhas irmãs, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que obedece a palavra do meu Pai, esses são a minha mãe, esses são os meus irmãos e as minhas irmãs. O que eu entendo com isso? Que Jesus quis mostrar para nós que só pode ser membro da sua família aquele que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus. Esse negócio de dizer que é chique ser crente, isso está por fora. Esse negócio de colocar a Bíblia no peito e dizer, aleluia, que é crente, isso não resolve nada. Aleluia, porque o crente nós conhecemos. E hoje está uma onda aí que qualquer um é crente. Ah, eu sou crente, eu sou evangélico, não é verdade? Tá chique, aleluia. Hoje tem pessoas que dizem que é crente, mas está lá no rock. Tem pessoas que dizem que é crente, mas ainda está cantando para o mundo. Tem pessoas que dizem que é crente, mas está usando
aquele cabelão parece tupete de galo. Aleluia, diz que é crente, mas está usando uma roupa indecente, uma roupa imoral. Que crente é esse? Crente, ele tem diferença. Crente, ele obedece. Crente, ele faz de tudo para obedecer a palavra de Deus. Levante a mão e glorifica. Não é verdade? Aí Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai. São esses que estão aqui ouvindo o ensinamento, fazendo a vontade do meu Pai. A Bíblia diz que outra ocasião Jesus estava pregando para outra grande multidão. E de repente, a Bíblia nos mostra que Jesus estava pregando, expulsando o demônio. Aleluia, ensinando. E uma mulher ficou maravilhada. Ela abriu a sua boca em um ar de exclamação, e ela, vendo a unção na vida de Jesus, vendo da forma que Jesus ensinava, que Jesus pregava, que Jesus expulsava demônios, ela, estupefata, ela abre a sua boca com aquele ar de exclamação e grita bem alto: mestre! E todo mundo fica olhando para ela. O que vai sair da boca dessa mulher? Mestre! Bem-aventurado foi o ventre que te trouxe. Bem-aventurado foi o seio que te amamentou. Aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, mas bem-aventurado ainda são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e obedecem a palavra do meu Pai e faz a vontade do meu Pai. Mas bem-aventurado ainda. Levante a mão e glorifica. Levante a mão e glorifica. Levante a mão e glorifica. É aqueles que ouvem e obedecem. Para fechar a mensagem, eu sei que essa igreja quer ser arrebatada. Eu sei que essa igreja quer morar no céu. Eu sei que essa igreja almeja o céu. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã. A igreja do arrebatamento é a igreja que guarda a palavra. Essa é a igreja do arrebatamento. Qual é a igreja que vai ser arrebatada? É a igreja A? É a igreja B? Porque cada um está puxando sardinha para o teu lado. É a minha que vai, é a outra que vai, é aquela que vai. Ei, a igreja que vai ser arrebatada é a que guarda a palavra. Se guarda a palavra, essa que vai ser arrebatada. Que se faz a vontade, é essa que vai ser arrebatada. Me prova na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Porque tem pessoas que estão dizendo: é essa, é aquela outra. Levanta o ministério, ó, essa aí. Aí passa um tempo, ó, levantou outra aí, agora é essa. Que negócio é esse? Que confusão é essa? O povo está confundido. Levanta uma igreja hoje, o ministério hoje, é esse aí, é esse aí. Esse aí que vai. Que vai é o que guarda a palavra. Está guardando a palavra? Está fazendo a vontade da palavra? Está obedecendo a palavra? Então é essa que vai. É essa que vai. É essa que vai. É essa que vai. É essa. Levante a mão e glorifica. Levante a mão e glorifica. Levante a mão e glorifica. Levante a mão. Dá um brado de glória. E eu sei que vocês almejam o arrebatamento. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que penas que muitos estão pensando que é a história da carochinha. Que pena que muitos, até crente, está dizendo isso é uma lenda. Eu já ouvi falar há muito tempo, não vai voltar não. Eu fico triste que teve colega. Eu não digo que é amigo, não digo que é irmão, colega, que até disse: Jesus vai voltar coisa nenhuma, rapaz. Que é isso, irmão? Que você crê, que você salvo nada. Eu estou na igreja, mas é isso aí mesmo, vai voltar coisa nenhuma. Que é isso?
A que ponto nós chegamos? A pessoa está dentro da igreja, mas não crê no arrebatamento. Não crê que Jesus vai voltar. Está vivendo uma vida superficial. Está vivendo uma vida superficial. Jesus vai voltar. Pastor Daí sempre pregava, e eu aprendi isso com ele, né? Você crendo que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar do mesmo jeito, não é verdade? Mas o que ele vai voltar, vai. Ele vai voltar. Levante a mão e glorifica. Não é a história da carochinha. Não é uma lenda. Não é encontro de fadas. Não é uma história. Não é história de pastor, de missionário, de presbítero, de diácono, de crente. Não, é uma realidade. Ele voltará. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda bem o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3, ele disse, aleluia, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. A Bíblia diz na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8: amados, não ignoreis uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenha por tardia, mas Ele é longânimo, e Ele não quer que nenhuma alma se perca. A Bíblia diz ainda mais, queridos irmãos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Em outras palavras, seja a vossa retidão notória a todos os homens, perto está o Senhor. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 37, que um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. A Bíblia diz em Amós, capítulo 4, versículo 12, o boiadeiro Amós, porque Deus só usa assim, Deus só usa aqueles que ninguém dá nada por ele. Quem poderia dizer que Deus ia levantar um profeta dentro do mato? Quem poderia dizer que Deus iria levantar um profeta que estava cuidando de boi? Mas Deus levanta quem Ele quer, Deus exalta quem Ele quer, Deus capacita quem Ele quer. Segura aí. E foi esse profeta que Deus levantou, o profeta Amós, que tomava conta de boi, que era boieiro. E de repente, quando Deus levanta Amós, Deus abre a boca de Amós, para Amós entregar uma profecia para o povo de Israel. E quando Amós abre a sua boca, Deus usa Amós em profecia, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, Israel, prepara-te, Israel, prepara-te, Israel, prepara-te, prepara-te, prepara-te. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, eu também te guardarei, eu também te guardarei. E nós estamos aqui nessa ceia, aleluia. E tem pessoas que às vezes dizem: eu vou para a ceia para alimentar a minha alma, eu vou para a ceia para manter a comunhão. Eu quero dizer que participar da ceia não é só para alimentar a alma, não é só para manter a comunhão, aleluia. Mas participar da ceia, quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo em memória a morte do Senhor, até que Ele venha nos buscar, não é verdade? Quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo em memória a morte do Senhor, até que Ele venha nos buscar. E eu glorifico a Deus que Ele está voltando. Eu glorifico a Deus que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, e nós vamos
sair dessa terra e morar para sempre com o Senhor lá no céu. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Levante a mão, só quem quer morar no céu, só quem quer morar no céu, só quem quer morar no céu, só quem quer morar no céu. Levante a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só quem quer morar no céu. Ai de como que andei, ando com magacandara baixandarai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Só quem quer morar no céu. De repente nessa terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e jornais trazem a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Aonde está? Aonde está a irmã Mariazinha que cantava? A irmã Mariazinha foi arrebatada. Aonde está o irmão João? O irmão João foi arrebatado. Cadê aquela irmã que ficava orando aqui? Aleluia, foi arrebatada. Aonde está a irmã que fazia visita todo sábado? Foi arrebatada. Aonde está? Aonde está? Aonde está aquele obreiro que orava, que jejuava? Ele foi arrebatado. E alguém vai dizer assim, ó: aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Aí alguém vai dizer assim, ó: alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, olha a voz de lamento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está a juventude dessa igreja? Aonde está que não se vê? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo. Muito breve vai ser uma notícia. Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. E aqui tanto sofreu. Se levanta! Esse povo é o povo de Deus. Levanta as mãos para adorar. Aquele povo barulhento, onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação. Infelizmente não vão encontrar. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Está o dirigente dessa igreja, as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer